Olá pessoal, eu sou o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro e hoje vamos fazer aqui mais uma conversa e temos connosco o Ricardo Gomes. Como estás? Olá, tudo bem, obrigado, Miquel. E por aí? Tudo a andar também. Então, de que é que será que nós vamos falar hoje? O pessoal que já viu o link já sabe, mas nós vamos deixar aqui um pouco na expectativa ainda. Vamos então começar pela pergunta do costume, que estas duas perguntas são sempre típicas para toda a gente que cá vem, que é: quem és tu, Ricardo? Olha, sou um cidadão do mundo, nasci em Portugal, sou de Setúbal, tenho 38 anos e gosto muito de jogos de tabuleiro desde pequenino. Não fui como tu, que há dias estive a ver o teu vídeo de que gostavas muito de jogar ao Risk e ao Monopólio, mas que despertaste acima de tudo com o Magic the Gathering. Eu já mesmo muito pequenino, eu com 4, 5 anos, já passava horas e horas a jogar Subútil, que na verdade é considerado um jogo de mesa também. Aliás, ele tem entrada no Board Game Geek. E pronto, e daí ao risco e a tudo mais foi um passinho. Portanto, eu nunca tive aquela fase que, digamos, que não ligava a jogos de tabuleiro. Desde pequenino até hoje foi continuamente uma paixão. E isso vem então aqui no seguimento da segunda pergunta também, que é: qual é que é o teu percurso como jogador? Olha, como disse, comecei com o Subútil quando era mesmo muito pequenino e joguei até ao início da adolescência. Depois passei a gostar muito do xadrez, do gamão, e também gostava daqueles jogos de cultura, portanto, tipo Trivial Pursuit e assim, e Uhum. jogava aquilo que me aparecia. De certa forma, também tive alguma sorte, porque no final dos anos 80 já tinha em casa o Scotland Yard, por exemplo. Portanto, eu Uhum. tive algum contacto com jogos Spiel de Ar bastante cedo. Portanto, o Scotland Yard é um jogo que eu, a primeira vez que joguei, devia ter uns 10 anos, uns 8, 9, 10 anos. E, portanto, já achava aquilo extremamente diferente. A partir daí, descobri também o Stratego, apesar de ser um jogo dos anos 50, foi um jogo que eu só descobri na passagem do milénio. E pronto, e depois desse veio o Carcassonne, e depois do Carcassonne veio o Catan, e por aí afora. E ao mesmo tempo, em 2010, tive portanto, o privilégio de ganhar o Nacional de Catan, fui disputar um Mundial e foi quando vi, porque as salas de jogos de entretenimento do Mundial, que foram 3 noites passadas na Alemanha, estavam cheias de jogos e descobri um sem fim de títulos que eu não imaginava sequer que pudesse haver jogos daquele género. E pronto, foi uma caixinha de Pandora até aos dias de hoje. Então, diz-me uma coisa: como é que tu conheceste, por exemplo, aqui o Carcassonne e esse tipo de jogos? Foi através de alguém, de algum grupo, de algum... Não, eu adorava sempre ver as montras das lojas que vendiam jogos, não eram lojas de jogos, portanto eram montras como por exemplo de uma tabaco, que tem sempre uma boa Uhum. oferta de jogos de tabuleiro, e na altura eu lembro-me que a primeira impressão especial que tive acerca do Carcassonne foi quando vi a edição especial do The City com a caixa em madeira, que apesar de ser a especial até é mais vulgar. E aquilo sempre me ficou muito debaixo do olho, achava muito interessante o grafismo do logotipo e assim, o design de madeira queimada da Fortaleza, e foi um jogo que sempre tive muito baixo do olho. Depois também a mesma coisa com o Alhambra, pronto, e foi uma porta de entrada para jogos que hoje em dia já não consigo passar sem eles. Se me perguntas isso em relação ao Catan, foi um jogo que eu aprendi 2, 3 meses antes do primeiro campeonato nacional. Portanto, foi um jogo que eu aprendi ao ver um anúncio ao campeonato nacional. Dizia o rei de Catan vai imperar num castelo na Alemanha durante 3 noites. Aquilo foi um desafio. Eu sempre adorei jogos de tabuleiro. Tinha o Catan em casa já há 1 ou 2 anos por estrear. Não é nada de novo. Ainda hoje tenho bastante jogos por estrear. E joguei e pronto, e até ao campeonato nacional fiz imensas partidas, inclusivamente online, e pronto, olha, daí até hoje não mais parei de jogar Catan, não é verdade? Mas esses jogos, tu, ou seja, encontraste aquilo, basicamente em lojas, um pouco na experimentação, não é? E jogavas aqui em família, com amigos. Eu joguei sempre com amigos e ao mesmo tempo com a família. A questão é, a família que jogava comigo era a minha esposa. Depois, já dos primeiros títulos,
Aí sim os meus pais abriram um pouco mais os olhos para esta realidade e ao mesmo tempo ficaram mais disponíveis a experimentar, experimentaram e gostaram e passámos a jogar com bastante frequência até para me ajudar a mim próprio a treinar. Falaste aqui da tua ligação à competição em jogos Uhum. e basicamente era esse o tema que eu queria explorar aqui hoje contigo, porque acho que é um tema interessante para explorar, porque é um tema que não é ainda muito, como é que eu ia dizer, no âmbito do hobby parece que não é muito explorado, não é muito abordado naquilo que são as discussões entre as pessoas, nos fóruns online e afins, embora exista muita publicidade aos próprios torneios. E tu tiveste uma série, ou seja, participaste em muitos campeonatos. Uhum. O que é que tu foste ganhando até hoje em campeonatos? Queres explicar? Em Portugal, não é? Acima de tudo é isso que vamos falar. Em Portugal eu participei no primeiro campeonato da nova geração que a Devir fez, que foi o Campeonato Nacional de Catan em 2010. Esse campeonato eu ganhei e fui participar no Campeonato do Mundo. Em 2011 não houve campeonato nacional, portanto ainda o 2010 era algo do género experimental. E depois, em 2011 não houve. Em 2012 voltou a haver campeonato nacional de Catan. Eu cheguei à final, foi ganho por um amigo meu. E ao mesmo tempo, nesse ano já houve o primeiro campeonato nacional de Carcassonne. Portanto, eu participei, voltei a ser o primeiro a ganhar. E por aí afora, portanto, os anos foram seguindo. O Carcassonne ganhei sempre, até 2016. O Catan fui sempre à final, todos os anos que joguei. E, entretanto, em 2016 voltei a ganhar o Campeonato Nacional. Ao ganhar o Campeonato Nacional de 2016, ganhei o passaporte para o Campeonato do Mundo. E esse passaporte para o Campeonato do Mundo teve uma característica engraçada, que eu, portanto, em 2016, 2 meses antes desse Campeonato do Mundo, que foi jogado no Colorado, eu tinha ganho a medalha de ouro de Catan, das Olimpíadas da Mente. E, portanto, eu fui a esse campeonato qualificado como campeão nacional, mas ao mesmo tempo também me poderia ter qualificado enquanto campeão olímpico. Com isso, eu ganhei o direito a participar no Campeonato da Europa do ano seguinte. Portanto, em 2017 eu não precisei de participar no Campeonato Nacional, aliás, desde aí que deixei de participar, e automaticamente eu já estava qualificado para o Campeonato da Europa. Isso possibilitou-me a mim ceder a uma vontade já expressa anteriormente pelos responsáveis da Devir, que era que desse uma mão na organização desses próprios campeonatos. Mão essa que, pronto, transitou até aos dias de hoje, portanto eu desde 2016 que não jogo o Campeonato Nacional de Catan em Portugal. Tenho participado, isso sim, nas Olimpíadas da Mente, portanto participei em 2015, 2016, 2017, 2018. 2019 foi um ano de ato absoluto em termos competitivos. E em 2016 já tinha dito que ganhei a medalha de ouro nas Olimpíadas da Mente. Em 2017 voltei a ganhar. E em 2018 não ganhei, mas fui à final novamente. E, portanto, atingi um patamar que me deixa já bastante satisfeito e não sinto aquela extrema necessidade de quando é que arranca o Campeonato Nacional deste ano. Pronto. O que é que são as Olimpíadas da Mente? Queres explicar o que é? Sim, sim, sim. Já agora deixa-me acabar o panorama nacional. Uhum. Fora isso, em 2010 realizou-se o primeiro nacional de Tantrix, que é um jogo australiano, um jogo abstrato. Também ganhei o primeiro. E, entretanto, houve campeonatos nacionais de Trench, houve campeonatos nacionais de Ive, houve campeonatos nacionais de Abalone e, na verdade, acabei por ir ganhando. Ganhei o de Ive, ganhei o de Abalone, ganhei 2 de Trench. Eu gosto mesmo muito de jogos e quando há competição ajuda-me a explorar um pouco mais o jogo e a tentar melhorar a minha própria performance. E isto na montra de jogos disponível com competições em Portugal. Agora podemos passar então às Olimpíadas da Mente. O que é que são as Olimpíadas da Mente? Bem, as Olimpíadas da Mente são os Jogos Olímpicos dos Jogos de Tabuleiro. A forma descritiva é Mind Sports Olympiad, mas na verdade quase tudo o que integra a Mind Sports Olympiad são jogos de tabuleiro. Os que não são jogos de tabuleiro são também modalidades que exploram o nível cognitivo. Portanto, temos a memória, temos a resolução de problemas, temos os sudokus, temos todas essas coisas que, de facto, fazem contrabalançar a mente de uns contra a mente de outros. Nessas Olimpíadas da Mente há
um vasto catálogo de jogos com competições. É impossível participar em todas elas porque há sempre 5 provas em simultâneo, portanto no máximo os jogadores conseguem participar em 1/5 das provas do calendário. Os jogadores definem um calendário para si, há quem jogue mais, há quem jogue menos. São atribuídas em cada um deles medalhas. As medalhas, há 2 categorias, há a categoria Júnior e a categoria Sénior. Na categoria Júnior, portanto, é até aos 18 anos e tem alguns requisitos para os jogadores ganharem as medalhas. Por exemplo, eles só ganham as medalhas se houver mais do que 6 júniores a participar ou, se não havendo, ficarem na primeira metade da tabela classificativa. E depois há sempre as 3 medalhas overall, que é o ouro, a prata e o bronze, para os 3 primeiros classificados de cada prova. Provas essas que são sempre jogadas num único dia, por vezes até apenas num único período do dia. Referiste que ganhaste um destes campeonatos, pelo menos. Eu ganhei 2 vezes a medalha de ouro de Catan nas Olimpíadas da Mente, sim. Entretanto, na verdade, tenho 9 medalhas de ouro nos 4 anos que participei. Tenho muitas de prata, de bronze, são mais de 20 medalhas que acumulei nestes anos. Fui a primeira pessoa a ganhar uma medalha de ouro. Já tinha havido imensos portugueses a participar nas Olimpíadas da Mente e o máximo que nós tínhamos era uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Então, quem ganha esse tipo de campeonatos pode Sim. ser considerado o campeão do mundo de jogos de tabuleiro? Faz sentido? Sim e não. Isso aí é uma outra área. Como é que vamos falar dessa situação? Portanto, quando estamos a falar das Olimpíadas da Mente, há um campeão anual das Olimpíadas da Mente. Esse campeão anual tem um título que é o Pentamind e é ganho pela pessoa que conseguir os 5 melhores resultados em torneios com mais participantes, chamemos-lhe assim. Isto porque ganhar uma prova onde participaram 60 pessoas não te dá os mesmos pontos para o desafio Pentamind do que ganhar uma prova onde participaram 12. Depois é feito esse cálculo, tem algumas regras, por exemplo, existem 4 ou 5 modalidades de xadrez na competição, apenas uma poderá contar para o teu cálculo Pentamind. Se não alguém que fosse ultra especialista em xadrez ganhava as 5 e tinha o título de Pentamind. Não. É um título que é uma espécie de todo o terreno. E esse é o título do vencedor das Olimpíadas da Mente. Muitas das vezes tem pessoas que ganham em cálculo mental, em memória, em solução de puzzles, escrita criativa. Há imensas disciplinas. Mas, atenção, a predominância dessas 70 ou 80 disciplinas que anualmente vão à competição é sempre o jogo de tabuleiro. Portanto, jogos de tabuleiro há sempre no mínimo uns 60 jogos com competição. E este é o prémio Pentamind. Não é este a definição do prémio de campeão do mundo de jogos de tabuleiro. O prémio campeão do mundo de jogos de tabuleiro está relacionado com os Eurogames, que são uma área específica, portanto, chamemos-lhe um campeonato dentro dos campeonatos, na Mind Sports Olympiad, que incide apenas sobre Eurogames, inclusivamente com a característica de os explorar na sua plenitude e, portanto, tem que ser jogos multiplayer. Por exemplo, Carcassonne a 2 jogadores não conta como um Eurogame, e, por vezes, nem em todos os anos isso acontece, há uma disciplina à parte, que é o Carcassonne 2 jogadores, que conta para o prémio overall, mas não conta para o Campeonato do Mundo de Eurogames. Então, o Campeonato do Mundo de Eurogames é uma seleção de jogos de Eurogames? Sim, portanto, quando estamos dentro das Olimpíadas da Mente, temos algumas divisões. Temos os jogos abstratos, temos os Eurogames, temos as disciplinas da mente, portanto, temos muita coisa. Na categoria dos Eurogames, são sempre entre 12 a 15 títulos. Nunca existe sobreposição, ou seja, uma pessoa que queira se dedicar exclusivamente a Eurogames consegue jogar todos os Eurogames do campeonato. Portanto, há sempre, daqueles 5 que eu falava antes, que havia em simultâneo, há sempre um Eurogame. E, portanto, são a expressão máxima dos Eurogames a nível internacional. E esse, sim, o vencedor do Campeonato do Mundo de Eurogames é, então, em termos genéricos internacionais, considerado o vencedor do Campeonato do Mundo de Jogos de Tabuleiro. E ganhaste já uma competição dessas? Sim, eu participei 4 vezes, portanto, eu fui 4 vezes às Olimpíadas da Mente, 2016, 15, 16, 17 e 18. Em 2015 fiquei em 4º lugar, em 2016 fiquei em 3º, em 2017 fiquei em 2º, em 2018 fiquei então em 1º e em 2019 decidi que era o ano 0, portanto seguir a sequência, dedicar o ano aos meus mais queridos, à família, aos amigos e de certa forma também ao trabalho, porque a vitória no Campeonato do Mundo de 2018 também me abriu outras portas que mereciam a minha extrema dedicação e não, portanto, dispersar atenções. Então, e o que é que achas que significa no geral e o que é que significa também para ti
ganhar este título? Este Que nome revela alguma importância, não é? Não é um título qualquer. Atendendo desde pequenino é aquilo que mais gosto de fazer, portanto é algo que significa mesmo muito. Aliás, a primeira vez que participei nas Olimpíadas da Mente foi, de certa forma, para medir o nível que eu poderia ter para conseguir ou não discutir um título desta natureza. Isto porque a primeira vez que participas numa prova, vais um pouco às cegas, não sabes o nível dos adversários. Pode ser o maior da tua aldeia, mas precisas saber a que nível é que realmente se compete internacionalmente, chamemos-lhe assim. E, portanto, ao ficar em quarto lugar numa prova que tem sempre centenas de participantes, percebi que, de facto, não era só na minha aldeia. E nesse ano já eu tinha ganho, portanto, medalhas muito importantes. Eu, em 2015, ganhei a medalha de ouro da prova olímpica de Stone Age. Portanto, já era algo que era um prenúncio de que eu realmente poderia ter ali algum futuro. Depois, em 2016, até ganhei as principais provas, mas fiquei em terceiro lugar, porque não pode ser muito específico, tens que ser bom na generalidade dos jogos, porque contam os teus 5 melhores resultados. E, portanto, se tiveres 4 excelentes e um medíocre, não chega para seres campeão do mundo. Tens mesmo de ter 5 resultados excelentes. Depois, de 2017, fiquei pertíssimo, estive a liderar até ao último dia. A questão é que eu no último dia nem sequer competi em nenhum Eurogame e, portanto, fui liderando e quando fui ultrapassado nem sequer tive direito de resposta. Poderia ter, porque poderia ter participado na prova de Eurogames, mas era um jogo com o qual eu não me sentia nada à vontade. Era agrícola, portanto um jogo com dependência de texto, jogado com baralhos internacionais, com baralhos selados de competição, coisas que eu em Portugal não tenho sequer com quem treinar desse modo, e, portanto, acabei por ir jogar Lost Cities, porque eu, ao mesmo tempo que compito na categoria dos Eurogames, também competi sempre ao Pentamind, inclusivamente também já fiquei em quarto lugar do próprio desafio do Pentamind. E no próprio Pentamind, tal como há pouco salientei que não é possível um jogador que seja especialista em gamão, em xadrez, no que for, acumular várias disciplinas do mesmo jogo para o Pentamind, também só podem contar os teus 3 melhores Eurogames para o Pentamind. Não podes fazer um Pentamind com um score apenas de Eurogames, tens que jogar um pouco de tudo. Então, nesse último dia, fui jogar a Texas Hold'em e fui jogar o Lost Cities, enquanto os outros jogaram Agrícola, e, portanto, eu, assim que fui ultrapassado, também já sabia que nem sequer podia continuar a discutir. 2018 preparei muito mais, acabei por me focar acima de tudo em jogos que não era tão forte e pronto, e acabei por resultar com o triunfo, que foi um triunfo bastante engraçado, porque um dos Eurogames onde eu nunca tinha conseguido uma única medalha acabou por ser o que me deu tudo. E nesse ano eu lembro-me que perdi 9 finais. Eu joguei 17 provas, cheguei à final em 10, ganhei uma, perdi 9 finais. E ganhei a última final que joguei. Isso é engraçado. Portanto, eu já vinha com um acumulado de finais que era uma coisa terrível de dizer que tinha perdido tantas. Acabei por ganhar no penúltimo dia com a prova Ticket to Ride, que foi uma das disciplinas que nunca tinha conseguido ganhar uma medalha até aí. Tu achas que importância tem ou que destaque tem este tipo de prémio para a indústria e para a comunidade de hobby de jogos? Bem, é assim, para a indústria internacional tem muito interesse porque, de facto, nas Olimpíadas da Mente participam jogadores um pouco de todo o mundo. Aliás, se fores ver as nações que já ganharam o prémio Pentamind, tens diversas. Portanto, ganharam ingleses, espanhóis, italianos, Estónia, e estou-me a lembrar de alguns. Checo, inclusivamente a lenda da Mind Sports Olympiad é uma das pessoas com mais QI à face da Terra. Portanto, a pessoa que ganhou mais vezes este título é o CEO da DeepMind, portanto, o braço da inteligência artificial da Google, é o Demis Hassabis. Ele ganhou 5 vezes o prémio Pentamind. Portanto, é uma competição onde é sempre muito rigoroso o nível competitivo.
ganhou 2 vezes o Dario De Toffoli, que é o campeão do mundo de gamão e um dos melhores jogadores do mundo de póquer. Foi quem escreveu o Big Book of Poker. Ele joga todos os anos, já ganhou 2 vezes o Pentamine. Portanto, é interessante jogar taco a taco, lado a lado com estes jogadores. Mas perguntavas-me o prestígio, não era? Sim. Pronto. A nível internacional, temos aqui uma noção de que realmente os países tem expressão, apesar de ser sempre organizado em Londres, que foi onde arrancou, tem uma expressão à escala internacional. Depois, a nível nacional, bem, a nível autárquico, valeu uma distinção de atleta, portanto, o prémio especial de desporto de 2018, portanto, ganhei o prémio, vamos chamar-lhe desportista do ano 2018, a nível da minha cidade, que não é assim tão pequena, é Setúbal, uma das maiores do país, foi algo que me prestigiou bastante. E muitas outras coisas, por exemplo, hoje o meu emprego, de certa forma, foi alavancado com isso. Eu hoje sou relações públicas da editora com mais expressão à escala mundial. Nós, quando vamos a um campeonato do mundo de Catan, a editora que mais jogadores coloca no campeonato do mundo, a editora que tem expressão em mais países do mundo é a Devir. Portanto, foi um emprego que foi um bocado alavancado por esse triunfo, porque de repente os jornais, as revistas passaram a dar essa notícia. Portanto, quando eu ganhei o campeonato do mundo de jogos de tabuleiro, saiu no Público, saiu no Diário de Notícias, a RDP Antena 1 fez uma entrevista, a RDP Internacional fez outra entrevista lá para fora, as revistas portuguesas, a New in Town, houve uma grande cobertura, um grande mediatismo que de certa forma já tinha havido no ano anterior, porque ao ganhar a segunda medalha de ouro consecutiva de Catan, que foi algo inédito em termos de Olimpíadas da Mente, porque Catan é sempre a prova que tem mais participantes. Tive hipótese de conhecer e apresentar o jogo ao nosso Presidente da República. Foi também um momento interessante, oferecer-lhe um jogo, falar um pouco sobre o jogo, ele dizer-me mantenha-me atualizado dos seus resultados, depois receber também as felicitações não só da autarquia, como da região, como do Presidente da República em casa. Portanto, de certa forma, existe um reconhecimento bastante considerável. Agora, claro, há países onde esse reconhecimento tem outra expressão, como, acima de tudo, também os jogos de tabuleiro em Portugal são um bocadinho sobrepostos por outro tipo de hobbies. E do ponto de vista da comunidade de jogadores de hobby, achas que há esse reconhecimento? Olha, tenho alguns sinais que sim, e mesmo não falando apenas desta questão do Campeonato do Mundo 2018. É engraçado estar numa convenção e as pessoas dizerem-te, olha, parabéns, ou simplesmente vais a passar e há alguém que te conhece e diz assim ao vizinho do lado, olha, com este não vais querer jogar vez nenhuma, porque tu detestas perder e a probabilidade é grande. Depois, também é interessante, por exemplo, estás numa convenção e chega uma pessoa, o Alberto Pereira de Braga, e diz, olha, arranquei o meu projeto motivado por ti, pá. Foste a inspiração do arranque da Cidade Curiosa. Pronto, também são coisas deste género. O Fábio Lima arrancou a série de entrevistas do Playing Season comigo, que também fez essa escolha, e podia enumerar aqui um sem fim de outras situações que são sempre interessantes. Ou, por exemplo, quando partilhas, eu às vezes no Facebook partilha algumas coisas e vemos comentários com fartura de pessoas a incentivar e por vezes também a felicitar. De certa forma é assim, em Portugal a comunidade cresce cada vez mais, é uma comunidade pequenina, é uma comunidade simpática que se conhece. E, portanto, as pessoas também, de certa forma, admiram os seus pares, e ter um português que vai lá fora e nos representa regra geral bem, e que conquista uma data de títulos para o nosso país, que não são, portanto, não é o título de atirar pastilhas elásticas mais longe, é um título de algo a nível cognitivo, é um título que nos prestigia, não é? Tu falaste aqui de outra coisa também, que esta competição, e estamos agora um bocado focados no título mundial de jogos de tabuleiro, porque é Tudo aquilo bem, também sim. que se relaciona aqui com o próprio canal do YouTube, não é? Aqui com as coisas que eu vou abordando. É nisso que eu vou falar, não é? Por exemplo, falaste-me que existe uma seleção de jogos que são considerados para esse campeonato. Sim, os Eurogames. E nós sabemos que dentro dos Eurogames existem milhares deles. Ou seja, não pode ser problemático dizer-se que se é campeão do mundo de um tipo de jogos quando é sempre uma amostra representativa desses jogos. O que é que tu achas sobre isso? Micael, eu compreendo perfeitamente a questão. Acho que será sempre subjetivo.
de qualquer das formas, eles não põem os nomes dos jogos de tabuleiro dentro de um saquinho e tiram os nomes à sorte dos jogos que vão competir. Ou seja, de certa forma, e atenção, a questão é perfeitamente legítima, entendo-a, e teria eu a mesma questão também se não soubesse como é. Quando estamos a falar de um campeonato que tem 12 a 15 provas de Eurogames, onde estão 12 jogos que se calhar são dos 15 jogos mais expressivos e mais populares à escala internacional, eu não sei o que mais poderia ser exemplificativo de uma prova de campeonato do mundo de jogos de tabuleiro. É claro que será sempre relativo, mas não sei, eu vou tentar enumerar e vou-te dizer que se tivesses que dizer se este jogo entraria ou não como aquilo que realmente pode definir o que é um Globetrotter dos jogos de tabuleiro, seria ou não, ok? Então eu vou começar. Catan. Seven Wonders. Dominion. Ok. Agrícola. Ticket to Ride. Carcassonne. Certo. Stone Age. Certo. Marco Polo. Estou surpreendido com esse, mas sim. Ok. Terra Mística. Ok. Coal Baron. Ok. First Class. Também estou surpreendido com esse, mas sim. Pronto, isto é só para te nomear alguns. Mas o critério é de popularidade de jogos. Eu não sei qual é o critério, porque o comitê define e todos os anos há uma ou duas entradas e saídas. Por exemplo, há uns meses atrás tive a oportunidade de explicar o Honshu. O Honshu foi um dos jogos que entrou um ano e depois saiu logo. Mas entrou. Nos últimos 2 anos houve Gaia Project, por exemplo. Ok. Em tempos já houve a Lhambra. Portanto, são sempre jogos que são o expoente máximo daquilo que é um jogo de tabuleiro a nível de popularidade. Para te dar ideia, eu já ganhei a medalha de ouro de Catan 2 vezes. Ganhei a de Carcassonne, ganhei a de Marco Polo, a de Ticket to Ride, a de Seven Wonders, a de Stone Age e Coal Baron. É curioso saber essa rotatividade. Não é uma rotatividade. Destes 12 a 15 jogos, como te estava a dizer, alguns que se mantêm, não é? 13 são fixos. Se forem 15, 13 são fixos. Há uma ou duas adições anualmente em substituição de outros, que normalmente têm a ver com o número de inscrições. Eu lembro-me, por exemplo, esse ano em que o Honshu participou, teve, creio que, 10 participantes. É considerado uma prova com muito pouca adesão e pronto, e é substituída no ano seguinte. Para te dar uma ideia, a capacidade máxima de uma sala e a capacidade de resolução do torneio define que o número máximo de inscritos por prova são 64. Por causa do 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. E esse é sempre o número de uma prova de Catan, por exemplo. Isso aí, acho que dá muito que pensar, porque realmente há uma variedade tão grande de jogos. Agora diz-me se isto é ou não expressivo de se assumir como legítimo o comitê da Mind Sports Olímpia de atribuir o título de campeão do mundo de jogos de tabuleiro. Sim, parece-me que sim. Estão aí jogos com diversidade. Que jogos é que punhas aqui no meio, em substituição? Não faço ideia. De um Agrícola, de um Dominion, um Stone Age, um Catan, Carcassonne, Ticket to Ride, Seven Wonders. Eu creio que estes que disse, e não estou aqui a pôr o Marco Polo, nem First Class, estes que acabei de dizer são o expoente máximo de um jogo de tabuleiro. Podes tentar encontrar outro que se calhar não vais encaixar aqui em nenhum. E aí por trás ainda tens Terra Mística, Gaia Project, First Class, Coal Baron, Honshu, tens uma tonelada de jogos que podias explorar. Sim. Não sei se são o expoente máximo, mas pelo menos eles são representativos de alguns géneros e algumas tipologias. E parece-me, mesmo não percebendo muito o assunto, se é para ter uma prova deste género, realmente ela tem de ser representativa da variedade de jogos. Eu consigo te arranjar um jogo que cabe aqui no meio disto em termos de popularidade, mas não cabe em termos competitivos. Chama-se Pandemia. É colaborativo, não é? Portanto, atenção, podes arranjar alguns jogos capazes de entrar a este nível, mas que não conseguem, depois neste tipo de competição, ter de facto o sumo necessário. Por exemplo, outro que poderia facilmente, em termos de popularidade, chegar aqui seria Código Secreto. Mas Código Secreto terias que premiar uma equipa, não um jogador. Percebes? Daí eu dizer, eu acho que este sumo de 7 que eu disse, Catan, Carcassonne, Stone Age, Agrícola, Ticket to Ride, Dominion, Seven Wonders, estes 7 são de facto o expoente máximo que poderia uma competição ter. Isto levanta outra questão
que eu gostava de perguntar é que provavelmente então nós teremos jogos, ou nem todos os jogos serão adequados para uma competição. Claro que sim. Atenção, estamos aqui a falar de uma questão de competição a nível individual. Existem campeonatos de pandemia que funcionam perfeitamente e é muito interessante um conceito a explorar de um campeonato de código secreto. Portanto, há aqui todo um tipo de nuances que, tal como no desporto, regra geral, há o desporto coletivo e há o desporto individual. Mas, por exemplo, lembro de uma vez, quando estivemos a falar sobre isto, falaste-me de uma coisa que eu na altura nunca tinha pensado, até porque não costumo lidar muito com a competição. Conta. Foi, por exemplo, um jogo que não daria para fazer, que era o Orleans. Sim, exatamente, porque é um jogo que, por questões de fidelidade de tabuleiro, é um jogo que teria um grande nível de dúvida no próprio resultado. Portanto, é um jogo que obrigaria a um árbitro por mesa, quase que a um árbitro por jogador. Portanto, um jogo que tu tens que deixar os bonecos a transitar de uma ronda para a tua no teu tabuleiro, onde a seguir vais pôr a mão no saquinho para juntar mais bonecos, e assim que metes um boneco em cima do teu player board, podes pegar noutro dos que já lá estava e fazer ali uma baralhada, porque os jogadores têm que estar todos em cima de uns dos outros, se quiserem realmente controlar estas situações. É um jogo que por natureza não está predisposto para este tipo de competições, mas não anula que seja um excelente jogo, atenção. Por exemplo, sim. para um campeonato online, onde já não consegues viciar este tipo de situações, acho que é um jogo magnífico. Pois isso levanta uma série de questões sobre os campeonatos, até porque um dos pressupostos, isto vendo os jogos como hobby, é que quando tu jogas, tu confias em quem está a jogar contigo. E se houver batota, é raro alguém fazer batota num jogo que não é de competição, não é? E até pode causar situações hilariantes, até engraçadas, numa partida informal. E isso depois, se calhar, causa alguma estranheza com os jogadores de hobby que não querem fazer competição, porque realmente são levados a entrar num tipo de abordagem ao jogo que é esta que estavas a dizer. Esta necessidade do rigor e de estar a confirmar os resultados e as jogadas e tudo, e as regras muito ao detalhe. Será que é por isto, por algumas pessoas não quererem esse tipo de experiência, que a competição não está assim tão generalizada nos jogos de tabuleiro modernos? Em termos de nacionais, o número de participantes nos campeonatos nacionais de Catan e Carcassonne tem crescido 30% a 40% de ano para ano. Portanto, tem crescido muito. O ano passado houve quase 300 participantes no Nacional de Catan, no acumulado das etapas. Portanto, a competição começa a ocupar também uma boa parte dos jogadores em Portugal, começam-se a dedicar também, de certa forma, à competição. Mas não creio que seja a necessidade de rigor que faz com que algumas pessoas simplesmente não queiram competir. É da natureza do ser humano ser mais ou ser menos competitivo. O facto de um jogo poder ser um pouco mais viciável não vai fazer com que as pessoas simplesmente não queiram competir nem esse jogo, nem qualquer outro. Há, claro, jogos que têm características um pouco mais adaptadas à competição e outros que não tanto. De qualquer das formas, uma final dos Jogos Olímpicos tem sempre uma câmarazinha por cima da mesa para reparar nesse tipo de situações. E mesmo uma final de um Mundial de Catan, de Carcassonne, Ticket to Ride, isso acontece. Falando do início da tua questão sobre, mas será que há quem faça esse tipo de coisas, de modo de se dizer que o Orleans é um jogo que não daria para uma competição devido a essa nuance não tão séria do próprio jogo? Bem, eu próprio já fui vítima disso. Tive a sorte da minha esposa estar a filmar o jogo e no final do jogo me poder dizer, olha, tu perdeste no seu adversário e fez batota. E isto tão simples como um jogo de Carcassonne, num campeonato do mundo, a saberem que todas as mesas têm uma câmara por cima. Houve um jogador que até é um dos jogadores mais reputados do nível mundial, jogou 3 turnos contra mim com uma peça escondida debaixo da mão. Portanto, ele tirou uma peça da pilha,
ficou com a peça, guardou a peça debaixo da mão. Eu, entretanto, estava focado no meu jogo, até porque Carcassonne, a nível de campeonato do mundo, é jogado com relógio de xadrez e, portanto, todos os segundos contam. E ele, com a outra mão, vai escolher outra peça, faz o seu jogo. Quando chega à altura em que a peça que está debaixo da mão interessa, então assim já não tira dali e joga a peça que está debaixo da mão. Isto é muito simples, a este nível. Depois, posso dizer que o título de campeão mundial de Ticket to Ride do segundo campeonato do mundo que houve, o jogador, passado 3 meses, foi-lhe retirado o título. E tinha sido atribuído o prémio, era um prémio em ouro, tinha uma viagem no Expresso do Oriente, eram coisas excelentes, ele tinha um excelente emprego, era relações públicas numa editora maravilhosa, a 999 da Holanda, e acabou por perder o emprego porque as pessoas que estavam online a assistir à transmissão, que este tipo de campeonato normalmente tem live streaming, as pessoas disseram que era impossível, com o número de rondas, ele já ter construído tantas carruagens no tabuleiro. E a Days of Wonder foi ver as imagens e diz, sim, nós não o vemos a fazer batota, mas de facto isto não é factual. Ele não pode ter este número de construções com este número de turnos. E, portanto, passado uns meses, aliás, lá entrou provavelmente em contacto com ele, não sei se meteu advogados, se não meteu, mas foi desclassificado. Na verdade, depois acabou despedido. Nunca mais ouvi falar dele. E era uma pessoa que tinha 2 títulos, um mundial e um europeu de Catan, e tinha ganho um título mundial Ticket to Ride. Portanto, isto para mim é algo muito importante. Eu rijo, sou bastante rigoroso. Quem joga aos campeonatos nacionais que eu arbitro conhece. E sempre me pautei por este tipo de regras e não me revejo neste tipo de comportamentos. Daí, se calhar, numa conversa que tivemos, ter-te dito não, esse não era apto para este tipo de andanças. Sim, eu lembro disso e pensei, pois realmente eu é que parto do princípio que as pessoas nunca Todos os fazem jogadores são batota. sérios, não é? Porque... Sim, mas eu acredito que todos os jogadores são sérios. Atenção, há aquela velha máxima portuguesa de que a ocasião faz o ladrão. Portanto, neste caso também a ocasião faz o batuteiro. Se tu precisares muito de tirar um boneco vermelho de dentro do saco, tu metes o saco no meio das pernas, abres o saco, metes a mão e se não vem lá um vermelho, simplesmente voltas a deixar para dentro. Isto são coisas tão simples quanto estares a baralhar a carta de Magic e saberes fazer com que aquela entre no top deck. Quer dizer, são coisas básicas que a nível competitivo depois fazem que tenha aqui lá o árbitro baralhar o baralho, não é? Falaste aqui da competição, não é? Estamos a falar aqui da competição dos jogos e de haver pessoas cada vez mais interessadas nesta dimensão no hobby. Eu diria que existe um fenómeno que pode prejudicar o lado competitivo, especialmente neste hobby e no hobby até mais dos Eurogames. Eu acho que é mais suscetível disso acontecer. É que para jogar um jogo competitivo tu tens que jogar muitas vezes, né? Tens que treinar, tens que explorar muito bem o jogo. E uma das coisas que as pessoas procuram, e os jogadores de hobby procuram nos jogos, é a novidade. Ou seja, está constantemente a ver jogos novos e coisas novas, e por vezes, se calhar, não jogamos o número de vezes suficientes um jogo para o poder explorar, então, do modo mais eficiente possível, que eu imagino que seja necessário para jogar competitivamente, não é? E porque muitas pessoas realmente o que procuram é novidade e a experiência, e jogar com os outros e essas coisas todas, e não tanto o perfil de competição, até porque nós sabemos que nos perfis de jogadores este é apenas um dos perfis, há muitos outros. Pessoas que procuram muitas outras coisas nos jogos. Será que é essa relação com esta busca pela constante novidade depois que impede que os jogadores se foquem o suficiente para serem competidores a sério? É mais uma excelente questão e eu acredito que em parte sim. Aliás, eu conheço vários jogadores que são excelentes jogadores e jogam um número muito restrito de jogos. Isso permite-lhes serem especialistas num ou dois, não lhes permite ser realmente um todo o terreno ao nível de ir discutir um Pentamind ou de ir discutir um campeonato do mundo de Eurogames. De qualquer das formas, há muito jogador que, apesar de experimentando as novidades, continua sempre a ter uma prática frequente daqueles jogos mais casuais ou simplesmente aqueles que têm mais competição. E, portanto, eu acho que há espaço para todos e, por exemplo, eu jogo as novidades e também vou sempre jogando os meus jogos de competição básica, se bem que no último ano e meio descurei um pouco porque simplesmente não tinha competição. Eu lembro-me tu também dizeres que treinavas pessoas, não é? Treinavas-te a ti, treinavas pessoas. Faz sentido eu dizer que tu és um treinador de jogos de tabuleiro? Sim e não, porque sim, porque realmente o fiz. Porquê não? Porque fiz sempre com muito pouca expressão. Portanto, em 2012 criei o grupo Board Gamers de Setúbal. Logo nos primeiros encontros apareceu um rapaz, muito pequenino, um rapaz de 9 anos, que era doido por jogos de tabuleiro.
Em 2014, 2015 ele continuava a jogar e eu comecei a ganhar provas internacionais. E ele começou a desenvolver uma certa admiração e a querer acompanhar-me nessas andanças. Logo, a partir da minha primeira ida às Olimpíadas da Mente, para me ajudar a mim próprio a treinar durante todo um ano e a treinar aquilo que tinha necessidade e ao mesmo tempo para desenvolver competências para que ele também pudesse chegar a Londres e discutir as suas próprias medalhas. Durante todo esse ano treinámos imenso os dois e com muitos outros jogadores, ocasionalmente, porque só os dois é que fomos participar nas provas oficiais. E isto aconteceu durante 3 anos seguidos. Portanto, durante 3 anos seguidos, com planos de treino, começas com este jogo, vamos jogar muito este jogo, análise de resultados, ver o que é que resultava, o que é que não resultava, que jogos é que ele tinha predisposição ou não, porque como te disse, há 5 provas simultâneas e há que tomar opções em que prova é que se vai participar, dizer-lhe os cuidados da alimentação, os tempos de treino, os tempos de descanso, o plano daquilo que faríamos em Londres nas pausas, uma espécie de estágio anterior, portanto, todo este tipo de planeamento, sim, exatamente, a esse nível. Agora, sempre numa escala muito redutiva. Nunca tive uma turma, nunca dei uma aula aberta, nunca cobrei por aulas, de certa forma sim, mas de um modo muito amadoresco. E essa construção, esse plano foi construído com base aqui na tua experiência? Ou andaste a pesquisar Com também sobre base isso? na minha experiência e nos seus gostos e nas suas capacidades naturais. Eu posso dizer que no terceiro ano foi o terceiro classificado do campeonato Pentamind Júnior. Portanto, não estamos a falar de Eurogames, estamos a falar daquele absolutamente todo o terreno, com todo o tipo de disciplinas, e foi o terceiro dentro da categoria dos Júniores, com 15 anos. E, além disso, foi 2 anos consecutivos campeão do mundo de gamão, na categoria Júnior. Mas como é que tu construíste isto? Foi com base na tua experiência? Foste Não, pesquisar, andaste a estamos a construir falar de isto? um aluno de nota 18, 19, 20 a matemática, um aluno com capacidades naturais fortíssimas para jogos como Abalone, jogos como Gamão, jogos como xadrez, jogos de natureza puramente abstrata, como o Trench, e que, apesar da sua predisposição estar relacionada com estes jogos, a sua paixão ia para jogos como Catan, Carcassonne, Ticket to Ride, Dominion. Portanto, foi fácil de conjugar aquilo que era a sua paixão com a sua maior capacidade intelectual. Mas como é que tu construíste este plano? Com base na minha experiência de jogo, ou seja, eu não ia ensinar jogos que eu não soubesse jogar o jogo e que não o tivesse decomposto de trás para a frente. Portanto, com base na minha experiência e com base naquilo que eram os seus gostos e a sua predisposição. Eu lembro-me, por exemplo, que eu sempre disse que Stone Age era um passo à frente daquilo que ele estava habituado a jogar, e a primeira vez que este meu aluno, o Samuel Pires, a quem mando um olá, a primeira vez que ele jogou Stone Age foi o ano passado, porque já não tínhamos competição e foi simplesmente para descontrair. Isto porque Stone Age foi um dos jogos que eu ganhei, como disse, na primeira vez que participei nas Olimpíadas da Mente, e nesse mesmo ano eu até ganhei o campeonato do mundo independente de Stone Age, organizado pela Anzin Gluck. E, portanto, as provas, não sei por que razão, há muita teoria, foram descontinuadas. Portanto, nunca mais houve o Campeonato do Mundo de Stone Age e durante uma data de anos, nas Olimpíadas da Mente, não houve prova de Stone Age. Portanto, era um jogo que ele não tinha necessidade de aprender para competir. Porque se nós não o íamos competir, simplesmente não jogávamos. Porque nós estivemos sempre muito focados em treinar aquilo que íamos competir. E, portanto, como te estou a dizer, é com base na experiência, com base nas suas capacidades nativas, que foi desenvolvido um plano de treino, os jogos que havíamos jogar, os jogos que não havíamos jogar. Eu lembro-me, por exemplo, que trabalhámos imenso o contínuo, que eu era campeão do mundo, fui campeão do mundo em 2015 e que trabalhámos imenso o contínuo, e era um jogo que ele até tinha jeito, mas que ele me dizia, eu detesto isto, eu não gosto disto, eu quero é jogar Dominion. Mas uma coisa é aquilo que tu gostas de jogar e outra coisa é aquilo que tens umas capacidades naturais. Então foi necessário encontrar um equilíbrio entre uma coisa e outra, de forma a criar uma máquina competitiva capaz de chegar longe de casa, longe da família, duas semanas, que não tem sequer nenhum parente próximo, num país que não fala a tua língua, com um clima um bocadinho diferente, a jogar das 10 da manhã às 11 da noite diariamente. Uma pessoa tem que ir com uma boa preparação e bastante focada naquilo que quer fazer. Isso toma aqui uma questão curiosa também que eu ainda não tinha pensado. Então, para tu, será que a razão pela qual algumas pessoas não querem entrar nestas competições
é porque por vezes têm de jogar jogos que não gostam? Sim, é uma das formas. E tenho outra questão para te dizer. Eu tenho alguma experiência, ouvi já bastantes pessoas e algumas até bastante chegadas a mim, que me dizem que o problema não é o jogar em jogos que não gostem, o problema é que a maior parte das pessoas, além de terem aquela sensação, dependência da novidade, como falaste antes, também têm a necessidade do switch. E quando estás a jogar uma prova, não só a nível olímpico, mas aí então é o extremo do extremo, que parece metralhadoras, acabas de jogar um jogo e já tens de jogar o mesmo jogo outra vez, já tens de jogar o mesmo jogo, e acaba essa prova e tens outra prova, porque são 3 provas por dia, agora imagina o que é jogares, por exemplo, Avalon de manhã, Stone Age à tarde e xadrez à noite, vamos imaginar, pronto, para mostrar aqui umas coisas bem diferentes. Portanto, tens que estar muito bem preparado fisicamente. Eu sou uma pessoa que até sou bastante cheinha. Eu, quando chega à altura de agosto, eu perco bastante peso, porque eu desde junho até agosto sou muito mais rigoroso na alimentação, nos meus cuidados desportivos, na mente sã, em corpo são, e mesmo durante as Olimpíadas da mente perdes bastante peso também, porque a tua alimentação é muito diferente, quase não tens tempo para comer, comes uma barra energética, bebes muita água, porque é um calor abrasador, a umidade também tem essa influência, e portanto há muita gente que joga um jogo e a seguir já não lhe apetece jogar o mesmo jogo, por muito que até goste muito do jogo. Portanto, um exemplo: quando estás a jogar uma final nacional, e na final nacional o extremo é um bocadinho diferente porque é mais exigente, quando estás a jogar uma final nacional de Catan, para seres campeão nacional, nesse dia tiveste que jogar 6 jogos. Portanto, são 4 jogos na fase normal, para jogares um em cada posição de mesa, que em Catan é determinante, ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto jogador. Depois é uma meia final para filtrar os finalistas e ainda tens que jogar uma final. Sendo que desses todos, se não ganhares 5, não és campeão nacional. Porque, regra geral, chegas às meias finais se ganhaste 3 jogos da fase de grupos, da fase normal. Fase de grupos não existe, da fase normal. E depois tens que ganhar a meia final e tens que ganhar a final também. Portanto, isto é um exemplo. Com o Carcassonne são 8. Com o Carcassonne são 8 jogos. Este ano até foram 9 jogos, porque tiveste mais participantes. São 6 da fase normal, depois são quartos de final, meias finais e final. E muitas das vezes há pessoas que não estão predispostas a passar um dia inteiro a jogar tantas vezes o mesmo jogo precisamente. É isto que afasta as pessoas da competição. Das pessoas irem competir, provavelmente não. Pode acontecer é que a pessoa vá competir uma vez, passa-se esta realidade e a pessoa diz: epá, não tenho tanta vontade de voltar a competir porque isto de facto é um bocadinho exigente e eu gosto de jogar um jogo e a seguir trocar para outro. Acontece também. Pois, para mim era muito penoso se jogar pelo menos uma vez Carcassonne, era terrível já. Era? Mas isso não somos todos iguais. De qualquer das formas, saliente, em termos de Olimpíadas da Mente, tens 5 provas sempre em simultâneo e nunca é repetitivo. Ou seja, não tens 2 xadrez ao mesmo tempo, não tens 2 gamão ao mesmo tempo, da mesma forma que te estava a dizer que não tens 2 Eurogames ao mesmo tempo. E até há jogos que nós consideramos Eurogames que em termos competitivos não estão dentro dos Eurogames. Por exemplo, o azul não está dentro do Campeonato do Mundo de Eurogames e foi uma das disciplinas adicionadas o ano passado à Mind Sports Olympiad. É um exemplo. E partindo nesse conhecimento todo, alguma vez pensaste em escrever um livro sobre isto? Pensei muitas vezes. A questão é que eu gosto demasiado de competir e sempre tinha dito a mim próprio que quando fosse campeão do mundo de Catan, escrevia o livro. Joguei 2 finais do Campeonato do Mundo, ganhei 2 vezes a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos, mas não ganhei o Mundial. E, portanto, não cumpri essa missão ao ponto de dizer que vou escrever um livro. Eu tenho um amigo, um italiano, que ganhou 2 vezes o Pentamind, é o Dario De Toffoli, como te disse, ele escreveu o Big Book of Poker e ele tem já mais de uma dúzia de livros editados. E ele diz-me que eu devia de o fazer. Inclusivamente, muitas das vezes ele vai ter algumas provas de alguns jogos e trocamos ali umas impressões. Lembro-me o ano passado que ele me disse: Ricardo, este ano vai haver Stone Age, já sei que não vens, portanto podes-me dar umas dicas. E depois disso ele disse: pá, realmente devias escrever um livro só sobre Stone Age. Esta experiência toda competitiva, isto contribuiu, já disseste, contribuiu para o teu trabalho atualmente, que é trabalhas numa editora, como sabemos, mas, ou seja, contribui sobre isso, se quiseres aprofundar, acho que é bem-vindo à partilha, mas contribuiu também para o teu trabalho como designer, esta experiência de jogos? A experiência em si, não.
a experiência em termos de ver se um jogo está broken, de equilíbrios da pontuação, de ver de facto que há coisas que não trazem uma mais-valia em termos de definir quem é o melhor jogador, isso sim. E nós vemos isso também no modo gradual nos jogos que tu foste criando. Sentimos mais isso no último, no Garum. Não, até porque o Garum, tal como o Fado e o Douro, foram jogos que foram todos desenvolvidos entre 2011 e 2015. Eu, em 2015, quando me decidi dedicar realmente à competição e disputar as Olimpíadas da Mente, eu praticamente parei de mexer nos meus próprios protótipos. Esses protótipos tinham sido desenvolvidos nessa altura, porque foi quando houve os encontros da Arcádia Lusitânia de Board Games, foi enquanto durou o concurso da Ludopolis, e também, de certa forma, eu ao decidir passar a focar-me na competição, também me permitiu abstrair-me daquilo que já tinha criado e, passado uns anos, quando voltar a pegar nos meus próprios protótipos, olhar para eles de um modo muito mais novo, ou seja, coisas que me diziam, olha, isto se calhar aqui fica bem, estás tão compenetrado naquilo que já fizeste, acreditas tão no teu produto, que não consegues ver que de facto aquilo era uma boa adição ao jogo. Portanto, quando passas 2, 3 anos sem olhar para o teu próprio protótipo e passado esse tempo voltas a pegar neles, consegues olhá-los com uns olhos muito mais isentos e de facto melhorar o teu próprio produto. Aí sim, saí a ganhar, não por ter competido, mas por me ter abstraído desses próprios projetos. Falámos muito de competição, falámos de que a competição está a crescer, em Portugal principalmente. Nas Olimpíadas da Mente também. Os números de jogadores anualmente têm crescido cerca de 15%, se bem que caíram bastante no final dos anos 90. Portanto, no final da segunda, terceira edição, caíram muito, porque na primeira e segunda edição chegou a haver prize monies de 10 mil libras. Num torneio, portanto, ganhavas a medalha de ouro, ganhavas 10 mil libras. E, portanto, havia muito mais jogadores a inscreverem-se, até porque a inscrição é paga e não é nada barata, porque o prize money era muito, muito apetitoso. De certa forma, alguns patrocinadores foram deixando de patrocinar o próprio evento e o evento acabou por se tornar autossuficiente, muito mais focado no mérito pelo ouro, prata e bronze do que propriamente pela questão financeira. Ou seja, está a haver este crescimento também em Portugal. O que é que tu achas que poderia ser feito, poderia ser melhorado para que isto possa crescer ainda mais em Portugal? Esta dimensão competitiva dos jogos, que depois, também como falaste, acaba por ser um modo de treinar competências e de desenvolver mesmo as competências pessoais de quem participa nisto, mesmo que não queira ser campeão do mundo ou ser realmente um campeão destacado, tem sempre benefícios pessoais em competir porque desenvolve competências, não é? O que é que desenvolve muitas competências. O que é que poderia ser feito para melhorar isto? E eu acredito que, em termos curriculares, um título nacional de um jogo de tabuleiro, especialmente se for um jogo de tabuleiro com expressão, acaba até por ser um bom complemento e um fator de diferenciação. Fora isso, as competições têm tendência a crescer enquanto o mercado de jogadores for crescendo. Portanto, se há mais gente a jogar, a percentagem de pessoas que gosta de competir há de pelo menos manter-se e, portanto, mesmo que ela se mantenha, há mais pessoas a participar porque o mercado, numa amostra geral, cresceu. E com esse mesmo crescimento e ao mesmo tempo maior divulgação e também, de certa forma, o compartilhar de experiências de quem tem bons resultados e até acaba por conseguir algum reconhecimento internacional, leva as pessoas a quererem participar para também elas próprias procurarem esse mesmo lugar ao sol. E haverá alguma coisa que se possa fazer para além disso do que simplesmente esperar que o mercado cresça, ou é mesmo aí no mercado? Claro que sim. Então, nós temos que intervir. Quando eu há pouco falava que em 2016 tinha ganho o Nacional e em 2017 já não precisava de competir, estava automaticamente qualificado para o Campeonato da Europa, foi quando disse a Advir, olhem, este ano não preciso participar, portanto, se quiserem podemos arrancar, e foi quando surgiu a ideia de passarmos a fazer os campeonatos nacionais por etapas, com qualificativas ao longo do país. Esse número de qualificativas tem crescido a uma forma exponencial, portanto, na primeira vez foram 6, o ano passado já foram 18, portanto, em 2 anos cresceu de 6 para 18. E isto, de certa forma, tem levado muito mais pessoas a participarem, porque um jogador, se calhar de Viana do Castelo, tinha algum receio de ir até Lisboa participar um nacional, pagando as despesas todas do seu bolso. Se não tivesse ele próprio
aquela noção que eu falava há pouco de será que eu tenho jeito para competir? É que eu costumo ganhar aqui em casa, mas como é que serão os outros jogadores? Agora, quando tens uma qualificativa à tua porta, que vais ganhar, que tens um direito a estar numa final nacional por mérito próprio, é muito diferente, não é? Torna-se um apelativo a ir jogar, não só porque tens direito, como também porque sabes que tens capacidades e até por uma questão de honra, porque se conseguiste um lugar, também de certa forma não é para desperdiçar, porque havia outras pessoas que queriam lá estar. Este é um exemplo. Depois temos muitos outros, temos o nível organizativo, o nível de prémios, o nível de divulgação, que também está um pouco diferente. Nós, o ano passado, tivemos os campeonatos nacionais em parceria com a Toys R Us. Este ano íamos ter os campeonatos nacionais também com outra parceria, mas de certa forma os campeonatos nacionais acabaram por ser adiados para o próximo ano, fruto do cancelamento dos campeonatos do mundo, que passaram todos para 2021. E, portanto, 2021 vai ser um ano cheio de novidades, que acreditamos que o número de jogadores ainda venha a aumentar muito mais. O lado competitivo exige que as pessoas se dediquem muito a certos jogos, como falaste. Uhum. Quando algumas pessoas, como eu, que dizem mal alguns jogos, daqueles jogos que são muito jogados e que têm sido muito explorados por algumas pessoas, e alguns dos, provavelmente no teu caso, também gostas muito, o que é que tu sentes quando as pessoas tendem a minimizar esses jogos perante outros? Micael, estamos numa sociedade absolutamente livre em que compreender essa mesma variedade de gostos é, portanto, uma virtude. Portanto, não levo a mal que alguém ache que Catan é um mau jogo ou que um Ticket to Ride é um jogo que não tem características para competir, ou que um Carcassonne é um jogo que só tem sorte. Claro que poderíamos entrar em algum debate, mas isso é perfeitamente legítimo, é como gostar desta cor ou gostar da outra. Eu pensava que me ias ofender aqui diretamente. Porquê? Porque eu estou sempre a dizer mal do Carcassonne. Não me incomoda, então isso é perfeitamente legítimo. Não é, atenção, Micael, tens noção que és aquele soldadinho que está a marchar contra a corrente com o pai do lado de fora a dizer que estes estão todos mal, o meu filho é que está bem. Tens noção disso? Não. A maioria não, achas que a maior parte do mundo não gosta de Carcassonne? Pronto, ótimo, continua assim que chegas longe. Então pronto, podemos falar agora, passar para a parte final, que é a parte em que eu gostava que partilhasse alguns jogos. Sim. E gostasses de partilhar ou de mostrar por alguma característica que eu acho que vale a pena. Uhum. O jogo que mais me marcou quando o experimentei foi First Class. Eu gosto muito de mecanismos de reação em cadeia. Chain Reaction é o meu mecanismo favorito de um jogo de tabuleiro. Eu era um grande admirador do Russian Railroad e achava que era um jogo muito complicado de, pelo menos nos meus grupos de jogo, fazer ele ir à mesa e as pessoas gostarem e estarem ali realmente numa experiência aprazível. Quando surgiu o First Class foi uma revolução, não só porque eu adorei o jogo, como senti que realmente estava a jogar o sumo do Russian Railroad. Uhum. E a componente temática e a componente dos módulos disponíveis, que só jogas com 2 de cada vez e a caixa vem logo com 5, a variedade de estratégias, foi um jogo que me maravilhou nesse contexto. Depois, outro jogo que também me maravilhou foi o Coal Baron, é um dos meus jogos favoritos, que acho que é a experiência mais temática que eu alguma vez tive com um jogo de tabuleiro, que incide acima de tudo no mecanismo do elevador a carregar as matérias-primas para cima e para baixo. Portanto, esses jogos de facto modificaram a minha vida. Em 2019 conheci um outro jogo que de certa forma também modificou, que foi o Adara. Já Seven Wonders tinha sido um jogo que me tinha agradado muito, e o draft também é uma das minhas mecânicas favoritas. Gosto muito do Seven Wonders, gosto também muito do Key Flow, que é o Key Flower com draft, e o Adar é uma coisa maravilhosa, é um jogo muito, muito sumarento, que na verdade, se formos a ver, estamos a falar de jogos com um nível de complexidade já bastante considerável, mas com uma duração, um tempo de jogo abaixo daquilo que seria expectável para a complexidade que tem. E isto faz com que aquilo que eu considero o fator sumo espremido de um jogo, pelo menos nestes 3 que estou a falar, seja extremamente elevado. Que é uma característica que, por exemplo, era uma das características bandeira de um Stone Age. É jogares um agrícola
com muito menos tempo de jogo. Portanto, pelo menos um Agrícola, considerando a edição familiar, sem meter os módulos de cartas das letras e por aí afora. E, portanto, sim, se me perguntas alguns jogos que tiveram coisas únicas que me marcaram, estão aqui 4 exemplos. Stone Age marcou-me porque foi, de certa forma, o meu jogo de entrada em jogos de complexidade maior. Lembro-me que o joguei a primeira vez na Leiria Con, com um casal que nunca mais voltei a ver, típico desse tipo de eventos. Eles explicaram-nos o Stone Age, a mim e à minha esposa, e apaixonei-me de uma maneira tal que eu lembro-me que ao fim de um mês, em termos de jogos online, eu já tinha jogado quase 100 partidas. Portanto, foi um jogo que pegou destaca e ainda hoje é o meu absoluto jogo favorito. E Cole Baron e First Class e Keith Lowe que falei e Adara estão logo ali a seguir, assim a passo com Helvétia, com Hansa Teutónica, são os meus jogos favoritos de jogar. Não estavas à espera que eu dissesse que era o Dominion ou o Ticket to Ride, não é? Bem, Catan e Carcassonne são jogos que eu gosto imenso de jogar, mas por jogar tantas vezes competitivamente já não me dá o mesmo prazer. Assumo eu próprio, já não me dá o mesmo prazer. De certa forma, sinto que cada vez que jogo um First Class, descubro algumas coisas novas. Cada vez que jogo um Cole Baron, aprendi qualquer coisa. E quando jogo um Catan e quando jogo um Carcassonne, que são jogos que já joguei largos milhares de vezes, sinto que, quanto muito, pude manter a forma. Não consigo já aprender uma coisa absolutamente nova há bastante tempo. E qual é que é a tua opinião sobre aqueles jogos muito complexos ou muito mais complexos? Não gostas de jogar esse tipo de coisas? É assim, eu gosto de jogar esse tipo de coisas. Eu falei-te que gosto muito de jogar Russian Railroads, por exemplo. Não há muitos jogos muito mais complexos do que Russian Railroads, mas já joguei outros jogos mais complexos que, regra geral, não me dão o mesmo prazer, especialmente devido ao fator prazer obtido, tempo despendido. Ou seja, achas que o tempo que eles demoram não compensa o... Não, eu acho que não compensa. Na esmagadora maioria dos casos, não me compensou. Ok, ou seja, preferes coisas mais condensadas no tempo e que produzam maior efeito de prazer, É segundo as tuas assim, características? de 1 a 5, o que é que consideras um Russian Railroad? Pronto, 3,5, então, 4, mais coisa, menos quando coisa. uma pessoa tem um dos seus jogos favoritos de fator 4, um Hansa Teutónica também será um 4, certamente. Portanto, não sei. Claro, não tenho o mesmo prazer se for jogar um Twilight Imperium. Pois, esse aí até é um jogo muito longo. Nem diria que é muito complexo, é mesmo é longo, não é? Mas, por exemplo, imagina assim, deixa-me pensar, que tipo de jogo é que eu posso referir sobre isto? Atrás de ti tens Great Western Trail, é uma coisa maravilhosa. Sim, por exemplo, não considero muito pesado, sinceramente. Não, também não. Não Tens acho que as seja muito Tabernas do pesado. Val Profundo, outra coisa maravilhosa. Tens o Gugong, bem é uma muito boa que aprendi com o João Martins. Obrigado, João. Pronto, são coisas que eu gosto, por acaso gosto, estás a ver? Uhum. E não são jogos light, de maneira nenhuma. Talvez as Tabernas sejam um jogo de nível 3, ok? Se meteres menos módulos a jogar, até pode ser um bocadinho abaixo, mas são jogos já com um forte nível de complexidade. Sei lá, por exemplo, olha, um braço. Gostas de um braço? Nunca joguei, não estou apto a Hum. comentar. Nem o Braço, nem o Birmingham. Não estou apto. Por exemplo, Vinhos, um Vinhos, por exemplo, ao Lisboa, olha, falando nos jogos digitais. joguei uma vez, achei extremamente temático, gostei muito da variedade de mecânicas. Lembro-me de estar a conversar com uma das pessoas que jogou e ter dito: eu parece que joguei muitos jogos e na verdade só joguei o Vinhos. Uhum. Mas sim, é capaz de ser um jogo que se estende demasiado no tempo. Além do mais, porque eu esse tipo de jogos, como te referi já, que o meu grupo de jogadores não é muito de alinhar nesse tipo de jogos, eu acabo por cada vez que quero jogar esse tipo de jogos experimentar uma vez, porque a pessoa não o quer repetir. E então cada vez que estou a experimentar, lá vai para aquele jogo muito longo, porque tens muita coisa a experimentar e porque a explicar, e porque a pessoa ainda o está a experimentar e claro, leva muito mais do seu tempo. O que também não ajuda a que a experiência seja muito mais aprazível, não é? Sim, é aquela coisa que se calhar falaste, né? Tu se calhar queres jogar um jogo várias vezes para o explorares mais a fundo. Sim, Tu sim, sim. só consegues jogar uma vez, pronto, não dá para fazer isso, não é? Verdade. Por exemplo, vamos falar um caso normal. Um grupo típico de jogo, sou eu, a minha mulher,
a minha filha, que agora tem 12 anos, mas, por exemplo, o jogo favorito dela é Seven Wonders para aí desde os 7 anos. Portanto, ela joga coisas muito complicadas desde tenra idade. Mas um exemplo, eu, a minha mulher, a minha filha, o meu pai e a minha mãe, podemos começar a jogar um Adara e se calhar na mesma noite jogamos 4 seguidos. Até porque o meu pai ao primeiro diz, eu gosto disto. Ao segundo diz-me, já vi como é que tu ganhas. Ao terceiro vai tentar e ainda quer fazer uma quarta para ver se realmente a teoria dele estava certa. Ora, se um jogo não for um jogo que se jogue ali no intervalo de 45 minutos, 1 hora e um quarto, é um jogo muito difícil de tu conseguires dar este nível de experiência a quem está a jogar contigo. Aliás, a maior parte dos jogos, qualquer grupo só deixa repetir se a primeira experiência foi excepcional. E, portanto, estás a jogar um jogo que te demorou 3 a 4 horas, mesmo que a experiência seja excepcional, se calhar a pessoa não quer repetir logo. E se depois só voltares a jogar passado um ano com essas pessoas, basicamente vais ter que explicar o jogo todo de raiz, não é? Porque a paixão que tu tens pelo jogo as outras pessoas não a têm. Sim, isso relaciona-se também com o facto de ser diferente jogar em contexto familiar e ser diferente de jogar em contexto com grupo organizado. Exatamente. Por isso é que provavelmente há esta propensão para haver grupos organizados, porque se calhar são aqueles únicos sítios onde nós conseguimos explorar este tipo de coisas, não é? Que de certa forma também legitimamente e com um excelente trabalho dos grupos, parabéns à generalidade dos grupos nacionais, também convida àquele fator que falávamos antes da pessoa experimentar cada vez mais coisas, porque quando a oferta é muito grande, tu também queres experimentar mais coisas. Eu aqui em casa, se eu de hoje para amanhã quiser experimentar 6 jogos novos, eu vou ter que queimar o cérebro a aprender 6 jogos novos. Se eu for amanhã jogar a um encontro, um explica-me uma pessoa, o outro explica outra, o outro explica outra, eu se calhar chego a casa com 6 jogos novos na bagagem. Exatamente. Mas o meu portfólio de jogadores habitual é ou um grupo de amigos que é sempre um casal de cada vez, vamos chamar assim, e muito restrito, vamos imaginar uma dúzia de casais no máximo, e é o meu ambiente familiar. Portanto, eu não costumo participar assim tanto. É claro que já fui a encontros um pouco por todo o país e a convenções nacionais, mas não sou aquele jogador que, por exemplo, todas as quartas-feiras vai ao encontro semanal ou que todos os meses vai ao encontro mensal. Não, até porque esse tipo de encontros em Setúbal, que é onde eu resido, deixou de existir desde 2016. Portanto, existiram encontros quinzenais entre 2012 e 2016, mas a partir de 2016, por um número sem fim de razões, deixaram de existir. Portanto, de certa forma, também houve uma necessidade de readaptar o teu grupo de jogo. E, ao mesmo tempo, tão focado nas competições e tendo eu um aluno focadíssimo nesse mesmo contexto, repara que para fazer a mesa típica para qualquer jogo, basta na minha mesa de casa estar eu, a minha mulher, a minha filha e o meu aluno. E, portanto, isto repetiu-se tardes, noites, ao longo de 3, 4 anos. Portanto, eu fui sempre aprendendo muitos jogos novos, porque sou um curioso, sou um grande admirador de jogos de tabuleiro, um colecionador, de certa forma, e fui sempre gostando de os experimentar. Mas a minha base de jogo, até como perguntavas e como já sebejamente falado, foi sempre incidindo, acima de tudo, naqueles jogos que tinham mais competições. Portanto, eu treinei imenso Dominion, treinei imenso Ticket to Ride, muito Marco Polo, pronto, porque de certa forma era aquilo que eu tinha que trabalhar mais, não é? Se fores ver um treino de uma equipa de futebol, vai lá aqueles uma vez ao mês, brinquem ali um bocadinho a jogar basquete ou handball, mas não jogam basquete e handball todos os dias, senão não eram futebolistas, não é? Portanto, é natural que eu tenha que treinar acima de tudo aquilo que vou competir. Acho que foi aqui uma conversa interessante. Fomos falando sobre a competição nos jogos e depois acabámos por falar sobre muitas outras coisas indiretamente, que acima de tudo, se calhar até é aquilo que as pessoas depois acabam por ficar mais na mente, não é? São estas conversas paralelas destas outras coisas com a qual podemos fazer relação com aquilo que nos diz, porque nós funcionamos muito por relações com as coisas que já conhecemos e depois também são as coisas que não conhecemos que nos levam depois a querer pesquisar coisas novas. E acho que falámos aqui de muitas coisas. Não sei se queres dizer mais alguma coisa antes de encerrarmos aqui a conversa. Olha, eu gostava de dizer que, acima de tudo, este ano tive uma alegria há coisa de mês e meio atrás, que foi quando o Ricardo Araújo me mandou uma mensagem. O Ricardo Araújo é um jogador excepcional,
já participou em diversas competições internacionais de Catan e inclusivamente é o atual detentor do título nacional de Carcassonne, e devido a essa mesma característica ele teve acesso aos planos para uma competição de Carcassonne que está a decorrer neste momento, que é o Campeonato do Mundo por equipas nacionais, e fiquei bastante surpreendido, lisonjeado e bem entusiasmado quando ele me manda uma mensagem a perguntar: Ricardo, estás ao corrente disto? E pronto, e daí começou uma conversa e formámos uma equipa. Portanto, o Ricardo tem comandado uma equipa de campeões nacionais e vice-campeões nacionais portugueses, que tem dado cartas nesta prova, uma prova que está a decorrer já há mais de um mês no Board Game Arena. E, portanto, de certa forma, eu que em 2019 não competi nada e que em 2018 tinha ganho o Campeonato do Mundo e que me dava por satisfeito, ao ponto deste ano, em 2020, ainda não sentir qualquer necessidade, decidi voltar a jogar, a alinhar na ideia, que era de ter uma equipa que incluísse todos os campeões nacionais até à data. Toda a gente disse que sim. Formámos uma equipa unida, porque de certa forma conhecemos-nos todos do mesmo meio, e fomos a melhor equipa da primeira fase do campeonato, que tem 21 países a jogar, num grupo que nos calhou que tinha adversários de bastante renome. Lembro-me de uma vez estar a falar com o Ricardo Araújo a analisarem de certa forma os nossos adversários e de lhe dizer que no top 15 do ranking mundial de Carcassonne estavam 4 jogadores de Taiwan, que foi uma das equipas que nos calhou, e nós ganhámos 4-1 e depois ganhámos 5-0 à Espanha, e os resultados foram excepcionais. E o meu obrigado, porque eu já não sentia este prazer, este retorno de competir e ao mesmo tempo saborear o sucesso, e se não fossem eles e se não fosse este convite inesperado, se calhar ia passar bastante tempo até o sentir. E acho que é de enaltecer os resultados que até aqui foram feitos, porque a bater-nos com os melhores, a equipa portuguesa somou por vitórias todos os seus duelos e vai jogar agora domingo o quarto final contra a Rússia, que é uma das outras grandes potências, e vamos ver o que é que acontece daqui até à frente, a ver se damos uma alegria aos portugueses neste tempo um bocadinho mais complicado. Ok, esperemos que corra tudo bem e que seja um sucesso. Tens acompanhado? Já tinhas ouvido falar alguma coisa? Não. É como digo, eu não acompanho as competições, para mim é tudo uma grande novidade, um mundo à parte, mas acho que tem o seu interesse, como é óbvio. Mas não estava ao corrente. Então, mensagem final, para além disto? Mensagem final, olha, para encerrarmos. Quem não experimentou uma competição com medo de chegar à competição e fazer má figura, que não tenha esse receio, que experimente, que se desafie a si próprio, que veja se é capaz, vai descobrir um ambiente de pura camaradagem, muito interessante, ao mesmo tempo muito desafiante, e que nos pode fazer, por exemplo, dar algumas voltas ao mundo se conseguirmos uns bons resultados nacionais, obter algum prestígio, reconhecimento dos nossos pares, bons prémios e, melhor de tudo, a nossa satisfação pessoal. Muito bem. Pronto, foi um prazer ter-te aqui. Igualmente, Micael, obrigado. E que os 1000 deem lugar a 2000 seguidores em breve. Vamos ver se continua a crescer. Obrigado. Portanto, eu cá continuarei a fazer coisas consoante também aquilo que me dá prazer, porque em parte também é um pouco isso. Ok, registre já aqui o teu nome para o próximo campeonato nacional. Carcassonne, não é? Era o que querias. Será difícil. Será difícil. Quem sabe um dia. Quando mudarem as regras do jogo. Quando eu puder tirar 3 tiles a 4 e escolher os 4, se calhar. Já existiu essa variante nas Olimpíadas da Mente. Foi descontinuado ano passado. Jogavas com 3 tiles na mão. É pena. Acho que essa é mais interessante. É pena o jogo não ter esse tipo de não, esse jogo, inclusivamente, se fores a ver online, até há essa variante. Uhum. O problema é que essa variante causa-te um consequente e inerente análisis paralysis gigantesco. É sempre aquele equilíbrio que é difícil de garantir nos jogos. Torna-se um jogo sofrível para quem estiver a jogar com um jogador que abuse da sua capacidade de análise. Tens que dar 30 segundos. Por 30 segundos parece-me pouco. Seria uma espécie de um party game. Otimista. Um party game.
Ótimo, Miquel. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui contigo. Igualmente, e vemo-nos por aí online e, olha, Vemos por aí. e Uma mesa presencialmente de quando for jogo. possível. Quando for possível. Ótimo. Para jogarmos um Onchu ou um Yang Tze ou uma coisa do género Ou como jogamos outra ultimamente. coisa nova. Ok? Que eu também gosto sempre de Ótimo. aprender jogos Obrigado, novos. Miquel. Vá, Felicidades. tchau. Até mais. Adeus. Obrigado.